Celso Furtado estava no exílio, tinha voltado do exílio, era a primeira aparição dele, aparição pública dele. Bom, eu não conseguia entrar no auditório, tamanho número de jovens, estudantes, fora do auditório, tentando entrar, todos para conhecer o Celso Furtado, que o conheciam de livros, de matérias, enfim. E eu fiquei com o coração disparado com aquele poder, né, com aquela força do povo. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista na SBPC. A Eunice Personini é um pouco guardiã da SBPC. Secretária executiva da instituição, ela chegou lá ainda muito jovem, em 1974, para fazer um estágio. Se encantou e está lá até hoje. Prestes a completar 50 anos de serviços, a Nicinha, como é mais conhecida na SBPC, é querida e admirada por todos, sejam presidentes, diretores, funcionários, sociedades científicas e parceiros em geral. Nestas 5 décadas, ela passou por 12 presidentes da SBPC e guarda consigo uma parte da história da instituição e da ciência brasileira. O episódio de hoje do Som da Ciência é uma entrevista com a Eunice Personini, que foi conduzida pela coordenadora de comunicação da SBPC, Daniela Klebs. A Nicinha testemunhou as inúmeras lutas da SBPC contra a ditadura, pela promoção da educação e da ciência na Constituinte de 1988, governos amigos e inimigos da ciência, e viu a SBPC crescer em importância e representatividade. Por tudo isso, acreditamos que para encerrar o ano de 2023, em que a SBPC completou 7 décadas e meia, Nicinha seria a pessoa mais indicada para levar uma mensagem de final de ano para todos os ouvintes deste podcast. Eu sou a Daniela Klebs e vou compartilhar com vocês algumas das histórias que ouvi dessa personagem incrível. Olá, Nicinha! Bem-vinda ao Som da Ciência. Bom, para começar, conta um pouco para a gente da sua história, como você foi parar na SBPC e como que é o seu trabalho lá. Eu entrei na SBPC em 74, com 19 anos. Eu trabalhava no setor de sócios. Na verdade, eu fui contratada para fazer e atualizar as fichas de sócios, que eram todas datilografadas, elas estão aí no centro de memória. E aí a gente anotava os pagamentos, enfim, era um trabalho bem burocrático. O Centro de Memória Amélia Império Hamburguer foi inaugurado na sede da SBPC em São Paulo para reunir e organizar os documentos de todos os tipos que ajudem a reconstruir e preservar a história da entidade, que foi fundada em 8 de julho de 1948. Mas o que conquistou essa jovem funcionária foi quando ela participou da sua primeira reunião anual da SBPC e viu com seus próprios olhos a efervescência do ambiente científico. Era em 74 mesmo, eu fui para a reunião anual em Recife, que foi fantástico. Ali eu já fiquei impactada com o que era a SBPC. Em 88, que eu passei a fazer o que eu faço agora, secretariar a diretoria. E esse trabalho consiste em receber toda a correspondência dirigida à diretoria, pelas várias formas, né? E fazer essa intermediação, interlocução com o conselho, com os secretários regionais, com as sociedades científicas. Então, eu cuido também da agenda do presidente, que é bem extensa, além dos convites. Hoje em dia, a SBPC tem muito diálogo, né, com os parlamentares, e ele vai a muitas audiências,
no Congresso Nacional, com deputados, senadores e outras autoridades. Nicinha conta também que a interlocução com as sociedades científicas também é parte bastante importante do seu trabalho, além, é claro, dos representantes nos quase 50 conselhos e comissões governamentais, a maioria de nível federal, como ela faz questão de destacar. E a diretoria indica, e a gente acompanha, faz a intermediação, a interlocução com os representantes, convidando, acompanhando, pedindo relatórios. Na reunião anual, por exemplo, eu cuido do cerimonial da abertura, dos convidados de honra, né, das autoridades presentes. Quer dizer, acaba que, como secretariando a diretoria, eu tenho contato com todos os demais setores da SBPC, que hoje está super bem estruturada e com setores bem firmes, tem o Centro de Memória, Comunicação, os eventos, e eu acabo participando junto um pouco em cada setor. Tem a Carol, que trabalha comigo e já está há 10 anos, né, e que ajuda bastante, já está bem inteirada. Na verdade, acho que eu já estou, pensei agora, na terceira geração. Quando eu entrei, era uma equipe, depois outra, e essa já é a terceira, com funcionários que estão aí, como a Fernanda, há 20 anos, a Leia há mais de 20 anos, enfim. É muito raro, ainda mais nos dias atuais, encontrar pessoas que se dedicam com tanto afinco, por tanto tempo, à mesma empresa. Para Nicinha, a resposta é simples: a admiração pelo trabalho e pelas pessoas que tem conhecido em todas essas décadas é o segredo para permanecer. Eu acho que o ambiente, as pessoas, eu tinha ali pessoas que eu tinha estudado em livros, como o Renato Basile, que era o tesoureiro, o Luiz Edmundo de Magalhães, que era o secretário-geral e foi quem me contratou, e o ambiente era muito legal, muito rico. Eu lembro que na primeira reunião anual que eu fui, em 74, trabalhava na secretaria e me pediram para levar um documento para o presidente da SBPC, que então era o Oscar Sala, que estava na mesa onde estava o economista Celso Furtado. Celso Furtado estava no exílio, tinha voltado do exílio, era a primeira aparição dele, aparição pública dele. Bom, eu não conseguia entrar no auditório, tamanho número de jovens, estudantes, fora do auditório, tentando entrar, todos para conhecer o Celso Furtado, que o conheciam de livros, de matérias, enfim. E eu fiquei com o coração disparado, com aquele poder, né, com aquela força do povo contra a ditadura, claro, e foi muito impactante para mim. E daí eu fui percebendo aos poucos a importância, a missão da SBPC, e fiquei sempre muito admirada e muito feliz de trabalhar numa sociedade que lutou e luta por uma sociedade mais justa e para todos, mais desenvolvida e justa para todos. Enfim, a missão dela eu fui aos poucos percebendo e a cada vez gostando mais. Tanto que depois eu entrei na faculdade, fiz a PUC, fiz o estágio durante a SBPC, mas nunca pensei em sair, eu nunca quis sair por conta disso, por conta do orgulho e do prazer de trabalhar numa sociedade com essa tão importante missão. Como secretária executiva, Nicinha trabalhou diretamente com 9 presidentes da SBPC. Carolina Bori, Enio Candotti, que foi presidente da entidade por 4 vezes e faleceu recentemente, no dia 6 de dezembro. Assis Absaber, Glaci Zancan, Marco Antônio Halp, Helena Nader, Ildeu Moreira e o atual presidente, Renato Janine Ribeiro.
todos grandes cientistas e cada um com uma personalidade completamente distinta. Adaptação e flexibilidade são alguns dos requisitos básicos para esta função. Na verdade, as transições, especialmente aquelas que trocam muitos membros da diretoria, não são fáceis, porque às vezes as pessoas são muito diferentes, tem outra forma de trabalho. Então, no início, há uma certa dificuldade que é claro, né? Mas depois de um tempo, depois desse período de adaptação, eu sempre consegui ir me adaptando, algumas vezes com mais, com menos facilidade. Já tive riscos de sair em alguns presidentes que depois fiquei amiga até, como o Sérgio Henrique Ferreira, que no começo foi difícil, mas depois acabamos amigos. Eu adorei, aprendi muito com ele. Foi uma transição difícil a dele. Mas depois sempre eu consigo me adaptar e atender da melhor forma. E é gozado que todos, sem exceção, vêm, parece que na hora certa, que a SBPC está precisando daquela personalidade. Todos, sem exceção, por isso que qualquer diferença é pequena, vêm com muita garra, vieram, né, com muita garra e muita boa intenção. Eu digo que parece que a SBPC tem uma estrela que só atrai pessoas boas, pessoas certas, pessoas verdadeiras, pessoas com garra, que realmente querem o bem maior. E acho que essa estrela é justamente a missão importante dela, né? Os objetivos dela. Quando começou, o ambiente científico era muito mais dominado por homens do que é hoje. A SBPC foi ter a sua primeira presidente mulher em 1987, que foi Carolina Bori. A centenária Academia Brasileira de Ciências, então, somente em 2021 elegeu uma mulher presidente, Helena Nader. E mesmo assim, na SBPC foram poucas as mulheres a presidi-la, apenas 3. Eunice conta como claramente percebeu a mudança, as mulheres começando, aos poucos, a quebrar o teto de vidro e ocupar lugares de liderança nesse concorrido universo científico. Realmente, as primeiras diretorias, né, acho que de 49 a 73, só teve uma mulher. E depois a Carolina, quando eu entrei, era secretária, e ela ficou muito tempo, né, ela ficou 17 ou 18 anos na diretoria. E, e ela sempre foi uma mulher muito forte, ela tinha um aspecto frágil, mas tinha uma força de trabalho. E o que eu lembro é que houve quando ela foi, que primeiro ela foi por vários cargos presentes na diretoria, secretária-geral, vice, depois ela assumiu como presidente quando o Clodovaldo Pavão foi para o CNPq, mas depois ela foi candidata e foi realmente eleita. Carolina Bori foi eleita presidente, mas não sem obstáculos e resistências. Ouça só o que Nicinha conta sobre o processo eleitoral daquele ano de 1987. E o que eu me lembro é que houve muita resistência à eleição dela. Você imagina que um grupo de sócios, porque as cédulas eram impressas, né? E a gente apurava funcionários com comissão eleitoral e trancava numa sala, porque já tinham aviso que um grupo de sócios iria, como é que chama? Conferir, fiscalizar as eleições. Era resistência, porque o outro candidato era homem. Eu percebi muita resistência, e quando ela entrou, também uma dificuldade, mas ela era muito forte,
já tinha uma bagagem enorme e teve um mandato maravilhoso. Pegou período bem difícil da ditadura, e em momentos como 77, que a reunião foi, o governo não deu recursos, né, seria em Fortaleza e foi proibida, a Carolina Bori, que acho que na época ainda era vice, teve um papel fundamental. Eu lembro nas reuniões das falas fortes dela. E o que aparecia sempre, é claro que ela, junto com o Oscar Sala, e não sei quem era, junto com os outros membros da diretoria, ela foi uma das mais firmes em não ceder. Eu lembro das reuniões, das falas fortes dela, em não ceder, em realizar a reunião. Eles foram para a USP negou, foram para a PUC e a reunião foi realizada na PUC com sucesso. Ela foi uma grande força, mas ela não apareceu muito, porque naquela época era meio assim, né? Quem apareciam eram os homens. Num mundo dominado por homens, os caminhos da SBPC se cruzaram com mulheres muito fortes e determinadas, que deixaram marcas memoráveis na história da entidade. Depois teve a Helena Nader, uma garra impressionante. A Helena tinha todos os números do orçamento e acompanhava e brigava. E a Helena foi muito, muito, muito forte e pegou um período também difícil. Eu até me recordo que na gestão que ela era vice, que a gestão do Marco Antônio Raupp, uma lembrança que eu tenho é da ida do Lula como presidente na sede da SBPC. E já na Maria Antônia, ele foi com o Fernando Haddad, a gente convidou entidades parceiras, sociedades científicas, conselheiros, e ali ele propôs que todos mandassem sugestões, tipo uma cesta de problemas. E a partir daí foi a Helena que encabeçou o recebimento das sugestões e que deu origem a uma lei, né, ao marco legal. A Helena foi muito empenhada nisso. A Glacy também batalhou grandes batalhas. A Glacy ficou só 2 anos, mas era outra mulher muito forte, que teve bastante importância, especialmente nas questões dos transgênicos e nas questões da biotecnologia, e também nas questões que a SBPC tinha pendentes, com dívidas que teve que fazer. Enfim, ela pôs a sociedade no rumo também. As três tiveram importância fundamental, a meu ver. Eu as admiro demais. E tendo tido essas 3 mulheres como presidentes, a SBPC, uma sociedade representativa da comunidade científica, foi uma importante influência no cenário da ciência no Brasil, colaborando para dar mais visibilidade para as mulheres cientistas na liderança. Para mim, isso é certo. As três tiveram um papel fundamental, e a partir das três, a cada fim de mandato delas, a mulher foi tendo, sim, maior entrada. Na academia, entre os cientistas, eu acho que isso foi progressivo, depois da Helena, muito também. A Helena fala tudo o que pensa e é muito respeitada. Imagina, antigamente, mesmo depois da saída da Carolina, teve, eu acho que, diretorias 100% homens e poucas mulheres. Hoje, a diretoria, e já na passada ela tinha 5 mulheres, hoje ela tem 7 mulheres e 2 homens, mas mais que isso, a SBPC e as sociedades científicas, que eu percebo algumas, têm essa preocupação. Então, na hora de compor mesas, indicar representantes, que normalmente são 2 titulares, ela sempre toma esse cuidado de incluir mulheres e incluir outras categorias que for possível incluir. Mas tem sido muito, muito cuidado isso. Isso eu acho que vem, sim, a partir
as mulheres presidentes da SBPC abriram esse caminho, sim, porque foram todas muito bem-sucedidas, admiráveis e fortes. Já na gestão do professor Enio Candotti, a SBPC liderou um abaixo-assinado pedindo o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, que rodou o país inteiro. A Eunice conta um pouco dessa história. Bom, o Enio foi um presidente, como dizia, não sei, acho que era o Sérgio Henrique que falava, o Enio não conhece a palavra impossível. Foi um presidente muito, muito ativo. Eu trabalhei com ele 20 anos, né? Porque ele esteve em 2 gestões e gostei muito. E essa época a gente estava, eu lembro direitinho, a gente estava numa casa na rua Costa Carvalho. Tínhamos tido que sair da casa maior, que era na Pedro, e ir para essa casa cujo aluguel era menor, porque a SBPC estava muito sem recursos. Essa gestão primeira do Enio pegou uma SBPC, uma época difícil demais. E eu fiquei com ele até a meia-noite na sede, porque ele resolveu, consultou todos os conselheiros, nós ligávamos para todos e mandávamos na época fax, e aí ele teve essa decisão do pedido do impeachment. Foi depois de conversa com conselheiros, com entidades parceiras, foram 2 dias de preparo, e muita gente achando, a maioria concordou, eu acho, mas muita gente achando preocupante, né, com medo, porque a SBPC era perseguida ainda, né, ela tinha que se poupar, ela era considerada, enfim, ela tinha já corrido risco e tinha, enfim, não tinha a abertura que tem hoje, o reconhecimento que tem hoje. Mas o Enio foi forte, foi valente e saiu estampado na capa da Folha, não sei se Folha ou Estado, do dia seguinte. A SBPC pediu o impeachment do Collor. Foi um momento muito emocionante também. Nicinha, você mencionou a pandemia. Fala um pouco mais sobre esse período recente e tão doloroso. Os últimos governos, o negacionismo. Foi um período bem difícil para a ciência, não foi? Esses últimos anos, né, que houve um retrocesso, né, esse período do governo Bolsonaro foi um período assustador de ameaça constante à democracia. Foi o presidente, o Eudeu de Castro Moreira, né? Como eu disse, as pessoas certas parece que vêm na hora certa. Além de ter sido um grande divulgador da ciência a vida inteira, eu lembro dele como conselheiro, que ele era do MCT na época, cuidava da popularização da ciência, esteve sempre presente, sempre muito ativo. E nesse período o Ildeu era o presidente, e um período que houve redução drástica de investimentos para ciência e tecnologia. A SBPC passou por um período super difícil. Isso depois da SBPC ter valorizado tanto, né, nos anos anteriores a ciência, ela viu esse retrocesso, tudo andar para trás, os recursos cortados ou contingenciados, né, como eles dizem, bloqueados, e numa proporção grande. Nós recebíamos notícia, né, os laboratórios sendo fechados, as bolsas cortadas, os valores, enfim. E foi um período que a SBPC, né, na gestão do Eudeu, fez inúmeras notas, inúmeros manifestos, conseguiu até algumas vitórias, poucas, mas nunca desistiu. E conclamou a sociedade e fez documentos que foram entregues aos presidenciáveis. Na verdade, isso já vinha desde a época do professor Raul, ou até antes. Se convidava os candidatos à presidência e também candidatos aos governos estaduais, e se fez um documento, né, Dani, que você juntou, coordenou, e que foram entregues documentos com propostas nas principais áreas, né, da ciência, do conhecimento, e foram entregues aos presidenciáveis. E o Ildeu aguentou firme e persistente e
guerreiro esse período. Esse período também vale ressaltar que teve o mais importante, né? A gente enfrentou a Covid-19, a SBPC se juntou a um grupo que chama Alerta, com outras instituições, e que denunciou que mais de 600 mil pessoas, eu acho que era, perderam a vida sem necessidade, por falta de material, enfim, teve inúmeros documentos. As reuniões da SBPC são hoje consideradas o maior evento científico da América Latina, chegando a reunir mais de 15 mil pessoas na semana em que é realizada, sempre uma universidade brasileira, sempre em um estado diferente. E esses grandes encontros têm muita história para ser lembrada, como a 27ª reunião, realizada em 1975 em Belo Horizonte. Foi muito forte, porque ela lotou. A gente teve que transferir a Assembleia Geral para o estádio um estádio de futebol, acho que era o Garrastazu Azul Médici, o estádio. Tamanho número de pessoas. Porque ali, acho que depois do ano anterior que eu estive, ou até, ficou, a SBPC era o único fórum para debate política, né? Político. E essa Assembleia já prometia muitas moções, inúmeras, eram apresentadas, era o único espaço de debate político, e eram apresentadas muitas moções com críticas às questões de cunho político. Essa Assembleia Geral, em 75, em Minas, acabou de madrugada. Nós tivemos que voltar para o hotel a pé, não conseguíamos táxi. Estava o Oscar Sala, era o presidente, e estava o Maurício Rocha Silva, né, também na mesa. Foi muito, muito impactante. Aí, em seguida, em 76, ela foi realizada em Brasília. E essa, sim, foi também muito política, porque eles estavam em Brasília, ali perto do Congresso Nacional, e tentavam um diálogo com muito cuidado, porque a SBPC tinha que ter muito cuidado. Ela era considerada meio comunista, era o que a gente ouvia, e tinha receios, claro, porque os pesquisadores eram presos. Tinha tido, acho que um pouco antes de eu entrar, mas eu soube que o Luiz Hildebrando tinha sido preso numa reunião da SBPC e mandado para o exílio. E outros também que eu não sei. Mas aí essa reunião de Brasília foi importante. Ela estava em todos os jornais, Folha, Estado, Globo. O ritmo de trabalho da equipe da SBPC nas reuniões anuais é frenético, uma semana intensa, mas Nicinha lembra também que os momentos de alegria foram muitos, amigos, jantares, muitas risadas, mas um momento foi especialmente inesquecível para ela. Mas outro momento que me emocionou muito e que me deixou em apuro também foi a homenagem que eu recebi na gestão do Ildeu. O Ildeu me chamou falando que queria fazer essa homenagem, seria homenageada na abertura, imagina, para mim, a homenageada da abertura são grandes personalidades, grandes cientistas, como eu tinha visto a vida inteira. E o Ildeu e a diretoria, isso foi nos 70 anos, em 2019, resolveu me homenagear. Boa noite a todas e todos. Fiquei muito honrada e emocionada com o convite feito pela diretoria da SBPC para dizer algumas palavras nessa 71ª reunião anual aqui em Campo Grande, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sobre a nossa homenageada Eunice Maria Fernandes Personini. Eunice, a nossa Nicinha, é uma pessoa discreta, diligente, dedicada, empenhada, perseverante, cuidadosa e cuidadora. Enfim, um ser muito especial, que conhece ela como poucos pela nossa SBPC e que temos o privilégio de ter no quadro dos funcionários
da nossa sociedade desde 1974. A homenagem foi feita para um auditório lotado, no Teatro Glauci Rocha, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na cerimônia de abertura da 71ª reunião anual da SBPC. Quem leu o texto foi Helena Nader, presidente da SBPC entre 2011 e 2017 e que se tornou grande amiga de Nicinha. Não, só de falar e lembrar me emociona. Eu resisti, eu achava errado, mas depois também eu achei que, enfim, aceitei, e foi um dos momentos muito, muito importantes. Eu estou até com a placa da homenagem, que fica aqui no meu escritório, na minha frente. E foi muito, muito importante, muito emocionante. Enfim, olha, eu não tenho lembranças ruins, só tenho lembrança boa. Eu não tive nenhum inimigo, nenhum sabor, nada que não tivesse sido superado. O podcast O Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Este episódio foi narrado por Daniela Klebs, coordenadora de comunicação da SBPC, e por mim, Janes Rocha, editora assistente do Jornal da Ciência. A SBPC deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, paz e realizações. Nos vemos em 2024. Tchau!